Uma saudação especial aos amigos que chegam do Paraná, da querida cidade de Ubiratã, e nos visitam para honra nossa. O prefeito Baco, os vereadores, o Silvio e o Zicão, e o assessor da Câmara de Vereadores, o Osmar, da cidade de Ubiratã, uma cidade que me honra ter sido seu cidadão honorário. Também registro e faço uma saudação especial ao João Ardigo, que é vereador na cidade de Rolândia, e o Alex Santana, também vereador na cidade de Rolândia, com o Reginaldo Burhoff, que é o secretário-geral da Câmara de Vereadores. A nossa saudação a esses paranaenses que chegam a Brasília para defender os interesses dos seus municípios. Senhor presidente, a propósito da indicação encaminhada à mesa há pouco pelo senador Rodrigo Hollenberg, quero destacar a importância desse debate, propondo ao Senado Federal uma discussão responsável pela sugestão, em torno da sugestão que apresentei ontem, com a apresentação de um projeto de emenda constitucional, instituindo concurso público para o preenchimento dos cargos de ministros do Tribunal de Contas da União. A redação desta proposta de emenda à Constituição, no parágrafo 2º do artigo 73 da Constituição, diz o seguinte: os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos mediante concurso público de provas e títulos, anteriormente à sabatina do Senado Federal, sendo a banca julgadora composta por juízes do Superior Tribunal de Justiça. Em 2007, nós apresentamos projeto semelhante, instituindo concurso público para as vagas de conselheiros dos tribunais de contas dos estados e dos municípios. Aquele projeto de emenda constitucional foi aprovado pelo Senado Federal e encontra-se na Câmara dos Deputados aguardando a deliberação final, já com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça daquela casa. Entendo que é possível também incluir o Tribunal de Contas da União, estabelecendo essa exigência do concurso para priorizar a meritocracia, ou seja, a qualificação técnica e profissional de um tribunal importante na contenção do processo de corrupção no país. Nós acompanhamos nos últimos anos várias tentativas de limitar as atribuições do Tribunal de Contas da União. Mas, sem dúvida, a limitação maior pode ser a descaracterização desta egrégia Corte de Contas, com indicações que premiam a trajetória política do indicado, mas não levam em conta o talento, o estudo, a qualificação técnica e profissional que se exige para o eficiente cumprimento do dever de fiscalizar as contas públicas. Nós temos que buscar valorizar o controle externo. E nós estamos inserindo exatamente esta regra que exige que o Tribunal de Contas passe a contar em seus quadros somente com ministros que tenham sido aprovados em concurso de provas e títulos. A experiência tem demonstrado que a politização da Corte de Contas somente serve aos poderosos de plantão, vindo a prejudicar os interesses nacionais. Eu, por dever de justiça, ressalvo a competência, a eficiência e o zelo do Tribunal de Contas da União até aqui. Mas nós temos que estabelecer o princípio da isonomia. Se estamos propondo concurso público para o preenchimento de vagas nos tribunais dos estados e dos municípios,
É claro que devemos dar o mesmo tratamento a esta egrégea Corte de Contas instalada em Brasília para a fiscalização das contas do governo da União. Nós sabemos, senhor presidente, que anualmente o povo brasileiro gasta 7 bilhões de reais na manutenção dos tribunais de contas em todo o país. O Tribunal de Contas do meu estado, o Paraná, tem um orçamento de 300 milhões de reais por ano. E é preciso registrar que alguns tribunais atuam politicamente, não adotam os critérios técnicos para a avaliação do desempenho das administrações estaduais e municipais. Porque alguns desses tribunais de contas se transformaram ao longo do tempo em verdadeiros comitês eleitorais, integrados por políticos em final de carreira. Há aí, sem dúvida, uma partidarização dos tribunais de contas em prejuízo da eficiência e da qualificação técnica. Nós devemos premiar sempre o talento, a competência. Nós devemos estimular a pesquisa, o estudo, o preparo, para que a eficiência se estabeleça em funções públicas importantes. E não há outro método mais adequado para aferir competência, talento e qualificação técnica do que o concurso público. Nós precisamos acabar com o aparelhamento do Estado brasileiro. Esse loteamento de cargos, a indicação de um ministro para a Egrégea Corte de Contas não pode atender às negociações de natureza política que são celebradas no alto deste balcão de negócios que se instalou na capital da República. Esse toma lá da cá, esta barganha política permanente que desqualifica a gestão, porque puxa para baixo a qualidade da administração federal. O país sofre as consequências do inchaço que há na máquina pública, porque para atender o apetite fisiológico dos que apoiam o governo, são criados infinitamente cargos, ministérios, secretarias, coordenadorias, departamentos, empresas estatais, agências reguladoras, cargos comissionados. E, evidentemente, se estabelecem o paralelismo e a superposição de ações, sempre nocivas ao interesse público e, desgraçadamente, comprometendo a eficiência da administração federal. Se há uma função pública que exige competência, é esta, de fiscal da administração. O Tribunal de Contas tem que ser extremamente qualificado para cumprir bem a sua missão, que é de conter o processo de corrupção que se alarga no país. Por isso, senhor presidente, concluindo, o nosso apelo ao Senado Federal, especialmente à mesa, para que possamos dar celeridade e chegarmos à aprovação desta proposta de emenda constitucional, que peço a Vossa Excelência autorize o registro nos anais da Casa. Muito obrigado. Obrigado.